Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no Vivendo em Graça. Bom, queridos, nós estamos fazendo algumas séries aí de entendimento em relação a versículos isolados. Tá? Estamos falando sobre isso. Os últimos vídeos que produzimos aí falamos sobre isso. Inclusive eu dei aí 4 versículos aí que eles usam muito, né? Falamos sobre esses 4 versículos de uma maneira bem rápida, mas agora eu quero falar deles individualmente. Né? Um deles que eu falei foi o Salmo 122, aonde, né, diz ali, né, Davi diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre, já falamos em outros vídeos, vamos continuar falando sempre que for preciso. Vamos ser repetitivos, não tem problema, que muitas pessoas que não ouviram, que não entenderam, vão ouvir e vão entender. Eu creio que muitas vão entender. Creio que muitas. Porque o Espírito de Deus, ele está trabalhando na vida de pessoas, sabe? Está trazendo o entendimento da graça, está tirando o véu de Moisés, e as pessoas estão se rendendo. A correção daquilo que foi ensinado há muito tempo errado aí, séculos e séculos, está sendo ensinado errado por esses bandidos, roubadores da fé, que pegam os versículos isolados e fazem deles aí versículos para ameaças, para campanhas, com interesse, né? Interesse. Uhum. Então vamos lá. Já peço você que nos ajude aí no canal Vivendo em Graça. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude aí no canal Vivendo em Graça, caso você concorde, querido. Tá bom? Caso você concorde. Vamos lá. No Salmo 122, está se falando sobre Jerusalém, né? Você lê a passagem antes, e ali no Salmo 121, né, e acompanhando ali o Salmo 122, você vai ver que fala sobre, está ali falando sobre Jerusalém, o quão era agradável colocar os pés de Jerusalém, o que Jerusalém representava, né, para os judeus, para Davi principalmente. E aí Davi chega ali no Salmo 122, ele diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro você tem que entender que não está se falando de templo, como a liderança religiosa hoje dizem que, olha, vamos para a casa do Senhor, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi falou, a casa do Senhor é alegre. E muitos crentes, né? Ô irmão, vamos para a casa do Senhor, você não tem ido à casa do Senhor? Olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos crentes falam isso? Quantas vezes eu usei dessa maneira? Porque eu não sabia, eu não sabia realmente que não havia templo construído, não havia igreja, templo, não havia templo de pedra, não havia nada construído na época. Igrejas são pessoas, estou falando de igreja para você poder entender a letra, mas igrejas são pessoas. Mas não havia nenhum templo erguido. O templo só foi erguido quando Davi proferiu essa palavra, só foi erguido anos depois pelo seu filho Salomão. Então Davi não estava se falando de templo. Davi estava falando sobre Jerusalém, porque Jerusalém, tanto para Davi como para todos os judeus que estavam fora de Jerusalém, Jerusalém era considerado a casa do Senhor. E quando havia lá suas festas, né, aquelas festas judaicas, né, os judeus, aonde estavam, iam lá para Jerusalém para poder participar daquelas festas maravilhosas lá que eles tinham lá, né? Festa ágape, a festa dos pães asmos, festa disso, festa daquilo, E eles estavam lá participando dessas festas. E aí, Davi proferiu isso. Alegrei-me quando... Ele quis dizer, eu me alegro, sabe? Eu fico alegre quando vamos para Jerusalém, vamos lá a Jerusalém, vamos adorar a Deus, vamos para as festas, vamos se reunir com o nosso irmão. Eu adoro quando eu falei isso. E aí os pastores querem trazer hoje, ameaçando você que esses lugares são chamados casa de Deus, que não chega nem perto de um lugar para Deus. Sabe, eu quero dizer para você que a maioria, porque eu não posso generalizar, 99% desses lugares que eles chamam de igrejas, mentindo, porque igrejas são pessoas, tudo bem, de eclésia, de reunião, que eles chamam de reuniões para Deus, Deus não chega nem perto. Deus não chega nem perto desses lugares. Deus até está no coração dos irmãos que ali estão, muitos crentes bons, muitas pessoas boas, maravilhosas que estão nesses lugares, infelizmente. Deus está no coração dela e vai continuar. Ela ali dentro, ela vai para casa, Deus está no coração, porque hoje Deus habita dentro de nós, o Espírito de Deus está aqui dentro. Então, para onde eu for, o Espírito de Deus está comigo. Até para dentro desses lugares.
até para dentro do centro espírita, até para dentro de uma igreja católica, até para dentro do budismo, aonde eu estiver, aqui no meu carro, onde eu estou agora, Deus está comigo. É assim que a gente se vive. É assim, sabe? Então é isso aí, querido. Só para você entender, não deixe esses líderes religiosos te ameaçarem. Olha, vamos para casa do Senhor. Você fala assim, ô pastor, por favor, ô irmão. Davi estava te falando de Jerusalém. Vamos entender a história, vamos entender o texto e o contexto. E muitos outros versículos nós vamos falar aí, versículo isolado. Vai acompanhando aí, tá bom? Vai acompanhando aí. Eu vou dar aí alguns títulos aí, parte 1, parte 2, parte 3. O primeiro que eu falei eu não botei parte, né? Mas agora vai ser, esse aqui vai ser o parte 1. E vamos falar do outro, parte 2, parte 3. Acompanha aí e que Deus nos abençoe. Bom, agora você já sabe, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem falou isso? Davi. Por que ele falou? Porque ele estava se referindo a Jerusalém. Estava se referindo a uma igreja, a uma denominação batista, wesleyana, metodista, assembleia. Estava se referindo a isso? Davi, né? Olha, na mente de Davi, isso aí, Davi ia ficar horrorizado se hoje pudesse estar aqui conosco e olhar e falar assim, eles chamam isso de casa de Deus, de casa do Senhor, eles chamam essa bagunça aí, essa zona aí, né? Essas mentiras aí, esses o quê? Eles chamam esses lugares de casa do Senhor. Davi ia ficar horrorizado, ia te dar uma bronca tremenda se você chamasse isso aí de casa do Senhor, tá bom? Cuidado. Que Deus nos abençoe, queridos.